boa tarde, minhas bonitas, meu Deus! Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, e nós estamos aqui com a nossa live diária. Ontem não foi possível, tive um imprevisto, mas mantendo aqui meu compromisso. E hoje é uma live muito, muito especial. Estou bem feliz de estar aqui fazendo, né, justamente para falarmos dessa questão da Páscoa, né, como que a gente pode falar para os nossos filhos o verdadeiro sentido da Páscoa, como será essa Páscoa desse ano de 2020, algo inédito, algo inesperado, uma Páscoa muito mais próxima daquilo que era no nossos tempos, né, que foi próximo à primeira Páscoa, na verdade, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Olá, Nay e Ju do Parto de Luz. E aí já vão me falando, vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem. Eu estou aqui aguardando meu convidado de hoje, que é uma honra ter ele aqui comigo, que é o pastor Rafael, do Ministério Infantil da igreja onde eu faço, né, onde eu congrego. Então, oi bonita! Muito bom ter você aqui. Então, hoje a gente vai ter esse momento especial, e bem especial mesmo, justamente numa sexta-feira santa, numa sexta-feira da paixão. Como que a gente vai passar o nosso domingo de Páscoa? Eu acredito que essa live vai trazer muito conhecimento, muita luz, muita esperança, muita calma, muita paz para o nosso coração, muita alegria de estar vivendo esse momento, mesmo que seja assim, né, um pouco mais recluso, mais intimista, que a gente possa ter os olhares para aquilo que realmente importa nessa vida. É um grande exercício, eu convido vocês a estarem aqui comigo, né? Então, maravilhosa, será uma live linda, eu também acredito, estou aqui assim, uma super expectativa. Eu já vi que o pastor Rafael entrou, deixa eu chamá-lo aqui. Conhece quem entrou aqui, talvez não, nem todo mundo me conhece, mas eu sou Melissa Mazzarello, eu sou psicóloga, sou coach de mães, faço um trabalho aí direcionado para mães, mas também faço com as crianças, né? Essas criancinhas são uma paixão na minha vida. Tudo bom, Marcinha? Oh, tudo bom, bonita? Minha mãe entrou aqui. Então vamos lá, vamos esperar aqui. O Rafael já fez o convite para a gente poder começar o nosso bate-papo. Tenho certeza que nessa live a gente vai aprender muito, inclusive eu, né? Não vou mentir que eu estava com segundas intenções para estar aqui. Opa, acho que agora vai. Boa tarde, pastor Rafael, tudo bem? Oi, Melissa. Você me ouve bem? Tá me vendo bem? Beleza, vocês estão ouvindo? Vão dando um feedback. Já vi que meu áudio, meu vídeo estão bom para vocês, mas me vão dando um feedback agora se o pastor também, o áudio e o vídeo dele tá bom para vocês, tá? O feedback de vocês é importante para a gente, para que vocês aproveitem o máximo, né, dessa live, que a gente possa, né, entregar o melhor que a gente tem para vocês. Então, já te agradeço aqui, né, pessoalmente, aqui, abertamente, já te agradeci pelo WhatsApp, mas te agradeço por aqui também, por ter aceitado o meu convite, por estar aqui comigo. Eu admiro muito o seu trabalho e tenho certeza que você vai contribuir muito com as nossas famílias, né, nesse momento histórico que a gente está passando. Então, muito, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Amém, Melissa. Muito obrigado. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Fantástico estar aqui falando sobre um tema tão importante, inclusive. E meus parabéns aí pela sensibilidade, né? De pensar nas crianças, saber como que nós, quanto família, podemos trabalhar uma Páscoa diferenciada para elas. Bacana. Bem, vocês ouviram um pouco do Rafael falando, me dão um feedback se tá bom o áudio dele, se tá bom o vídeo dele, para a gente poder continuar, tá? Então, pastor, realmente vai ser uma Páscoa, está baixo o áudio do pastor. Você tem fone aí, pastor? Eu tenho não, fone para poder falar também não tenho, não. Pronto, acho que você chegou um pouco mais próximo, talvez tenha ficado melhor. Vão dando um feedback se ficou melhor, e aí vocês vão falando aqui pra gente. Mas, realmente, né, é uma Páscoa que vai ser muito, muito diferente do que a gente programou, do que a gente imaginou e do que a gente tem o hábito, inclusive, de passar. Né? Tá bem
é algo que ninguém esperava, né? Pegou toda essa situação que a gente vive hoje de isolamento social, de toda essa questão do Covid, enfim, trouxe a gente até muito mais para dentro dos nossos lares, até para uma reflexão, e eu gosto muito de trazer um olhar para o aprendizado, né? O que eu posso aprender com a situação, o que eu posso, o que a minha família pode aprender, né? O que eu, quanto família, posso fazer de diferente para que minimize, eu falo que é normatizar aí um pouco desse estranhamento, né? Porque é estranho, tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo sem poder se socializar como a gente faz normalmente, né? Normalmente, o social não pode socializar, um entre aspas, porque a gente está aqui fazendo o quê? Socializando, né? A gente encontra outras maneiras, inclusive, né, de fazer esse processo acontecer. Claro que isso aqui não substitui um abraço, não substitui um contato físico, não substitui ali um olho no olho, não substitui, mas é uma forma que a gente vai encontrando para minimizar, e eu falo, né, normatizar um pouco desse estranhamento. A gente buscar ter essa calma dentro desse caos. Não é o melhor cenário, não é como a gente imaginou, não é nada daquilo que a gente esperava estar passando. Tenho certeza que muitos imaginou aí estar passando uma Páscoa com a família, de viajar, enfim, e tudo teve que ser revisto, reestruturado, repensado. E aí eu queria ouvir de você. Eu sei que você já tem aí, né, um trabalho dentro do Play, que é da Igreja Batista, onde a gente, né, por lá foi que eu te conheci, conheci o seu trabalho, e então eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, o que você acredita, como que a gente pode aproveitar esse momento, né, mais intimista, mais dentro da família, para passar essa Páscoa, e como que a gente pode falar sobre a Páscoa, né, o verdadeiro sentido da Páscoa para os nossos filhos. O pastor Rafael é pai de 3, para quem não sabe aqui, talvez não esteja acompanhando, então, que não conheça ele, né? Mas então, como é que a gente pode fazer isso? Fala um pouco para a gente. Ok, Mel. De fato, a gente está vivendo um período bem diferenciado, né? Uhum. 2000 anos de cristianismo é a primeira vez que a Páscoa vai ser comemorada de uma forma assim, restrita, reclusa, nas casas. Mas, antes do cristianismo, a Páscoa era comemorada. E é interessante pensar que a primeira Páscoa, ela foi comemorada exatamente como nós vamos comemorar. Cada família, dentro da sua casa, celebrando ali, morrendo de medo, porque ali fora Uhum. estava rondando o anjo da morte. Foi assim na Uhum. primeira Uhum. Páscoa, no Egito, no Êxodo. Foi exatamente o que aconteceu. Deus estava mostrando o seu poder para o Egito e o quanto ele amava e protegia o seu povo. E por isso, todas as pragas que assolaram o Egito não tocaram, não afetaram o povo de Israel. Uhum. E a última praga, a praga da morte dos primogênitos, ela foi uma praga terrível. E todo mundo já estava na expectativa, porque tudo que Deus mandou, disse que ia acontecer, aconteceu. E o povo já estava naquela Uhum. expectativa, né? Ih, vai vir chumbo grosso aí. Uhum. E para garantir que o seu povo fosse separado e fosse preservado, Deus mandou que eles pintassem no batente da porta o sangue do cordeirinho que foi sacrificado. E quando as pessoas passavam essa marca, né, no batente da porta, aquela casa, aquela família estava marcada, de maneira que o anjo da morte era proibido de tocá-los. O anjo da morte tinha que passar por cima daquela casa. Da onde veio a Uhum. palavra Passac, que é o que originou a palavra Páscoa na nossa língua. Então, as origens da Páscoa, elas têm a ver exatamente com isso, com o livramento. As famílias ali, reclusas, né, no seu cantinho, cada qual na sua casa, sem sair, com medo de sair, sabendo que lá fora a coisa estava pegando. Então, eles ficaram quietinhos. Mas, ao mesmo tempo que tinha aquele temor, aquele receio, havia também uma segurança divina, uma paz, uma tranquilidade em saber que Deus estava preservando o seu povo. E é Uhum. interessante nós pensarmos que um dia o anjo da morte ele vai passar novamente. Ele vai visitar cada pessoa da terra. Mas aqueles que tiverem a marca do sangue do Cordeiro de Deus no seu coração, o anjo da morte não poderá tocar. Uhum. Então, da mesma forma como aconteceu no Egito, há muitos e muitos anos atrás, acontecerá conosco novamente. A Sim. diferença é que existe um cordeiro dado por Deus
cujo sangue ele é precioso e poderoso para nos proteger de qualquer circunstância, inclusive da morte. Uma vez que esse Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele morreu, na Sexta-feira Santa nós comemoramos essa questão, né? Mas ele ressuscitou no terceiro dia, no domingo, que nós comemoramos o domingo de Páscoa. Então a Páscoa teve um novo significado com a vinda de Jesus, com a conclusão do seu ministério terreno. Porém, a raiz da Páscoa, ela permanece até hoje, porque esse sangue, o sangue que Jesus verteu na cruz, ele é poderoso para nos proteger do anjo da morte. O anjo da morte ele vai passar por cima de nós, de maneira que ele não poderá nos tocar. E esse é o real significado da Páscoa. Mas como trazer isso para a criança? Como trazer de uma forma lúdica, divertida, que ela possa entender toda essa origem da Páscoa e como podemos comemorar isso hoje? Ano passado, eu estava até conversando com a minha mãe, ela falou, poxa, ano passado você estava aqui, foi tão divertido, as crianças todas brincando. Inclusive, a gente fez a dinâmica que eu estou propondo para o pessoal aqui, e na casa da minha mãe tinha piscina, e a piscina estava coberta com aquela lona, né? E aí, quando a gente foi simular a travessia do Mar Vermelho, eles atravessaram a lona da piscina. E foi muito divertido, mas isso marcou a vida deles. Até hoje eles falam, poxa, o meu sonho era andar sobre as águas e eu realizei esse sonho nessa parte. A gente comemorou no ano passado, eu vou trazer, vou colocar à disposição das famílias para que eles possam simular também esse ano. Você não tem piscina, talvez você não tenha uma lona plástica, não tem importância, mas existe uma forma de você trazer para as crianças essa comemoração real da Páscoa, fazendo um feedback de como a Páscoa foi comemorada a primeira vez, passando ali pelo sacrifício de Jesus e trazendo seu real significado para os nossos dias hoje. Eu chamo o trabalho de A Jornada da Páscoa. E nós vamos realizar com o pessoal da igreja, vai estar aberto também para quem quiser participar. Vai ser uma espécie de uma caça ao tesouro virtual. Então, legal isso, hein? de Páscoa, bem de manhã, o primeiro vídeo, o vídeo introdutório. Esse vídeo introdutório, ele vai explicar essa dinâmica da Páscoa, a origem da palavra Páscoa, e aí nós vamos já divulgar na descrição desse vídeo introdutório o link para o vídeo da fase 1. Nessa fase 1, então nós vamos contar a primeira parte da história da Páscoa, que fala da escravidão do povo de Israel no Egito, e o nascimento de Moisés, e a fuga de Moisés para a terra de Midian. E no final da primeira fase vai ser proposto um desafio, que aí é a parte interativa. As famílias precisam desenvolver esse desafio. Ao concluir esse desafio, vai ser liberado uma senha. Vocês vão conseguir uma senha. E essa senha, ela vai ser necessária para você conseguir acessar o link da fase 2 dessa dinâmica. Legal. Então, ao clicar no link, ao você completar ali com a senha, você vai para a fase 2, e a fase 2 vai ser um vídeo. E esse vídeo vai contar a segunda parte da história, que vai desde o retorno de Moisés para a terra do Egito, passando ali pelas pragas, vai até a 9ª praga, e aí mais um desafio será proposto. Da mesma forma, a parte interativa, a parte que as famílias vão se juntar para concluir esse desafio. Concluindo o desafio, vai ser liberado uma senha para que eles possam acessar o link da fase 3. A fase 3, nós vamos ter ali a história da 10ª praga, a passagem do anjo da morte, e teremos a parte que o povo passa pelo Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho. E aí conclui-se essa fase 3 com uma dinâmica que vai recapitular toda a história vista até então. Porque a Páscoa foi instituída por Deus para que o povo jamais esquecesse do quanto Deus o protegia, o quanto Deus o amava. Uma lembrança muito pertinente nos dias de hoje. E ali a gente vai trabalhar então essa dinâmica que vai relembrar toda essa história da Páscoa. Essa dinâmica não vai necessitar de senha, porque o link da fase final, que seria a premiação, já vai estar liberado. E nessa fase final é contada a última parte da Páscoa, fazendo uma analogia com o ovo da Páscoa e a história de Jesus, a paixão de Jesus. E aí, no final dessa história, as crianças vão ser levadas a tomarem a decisão que certamente vai mudar a vida delas. E ter a marca do sangue do Cordeiro de Deus no seu coração, que poderá protegê-los do anjo da morte.
E aí essa vai ser a premiação dessa jornada da Páscoa, a vida verdadeira. Ah, mas eu tenho vida. Que vida verdadeira é essa? É uma vida que não acaba. Porque tudo que a gente ganha nesse mundo, ela acaba. Os Sim, ovos de Páscoa, sim. eu me lembro quando criança, eu guardava dentro de um pote, queria que eles durassem um ano inteiro. Eu ia comendo um pouquinho por pouquinho, só para fazer Ah, eu durar. Eu odiava essa eu era dessa aí. Eu tinha, assim, meus irmãos detonavam os ovos e eu sempre tinha lá um pouquinho, um pouquinho. Eu ia lá, eu de pouquinho, pouquinho. eu fazia isso. A minha irmã ficava pegando os meus, né? É, Vinha os todos meus os dela também. aqui, Os depois meus eu fazia irmãos dividir. também faziam isso. Meus irmãos também faziam isso. É típico de irmãos, né, irmã? Ó, tem as irmãs Vamos aqui. vendo aí. Mas Legal. teve uma vez, inclusive, que eu guardei dentro de um pote de café e o ovo começou a ficar com gosto de café. Ficou horrível. Aí não teve jeito. Mas, E deixa. enfim, a gente quer que as coisas durem. A gente Sim. quer que as coisas tenham uma duração. E, infelizmente, não é a realidade. Tudo Uhum, nessa vida tem início e terá um fim. Mas a vida uhum. verdadeira não. A Não vida tem. verdadeira, ela começa agora, ela não tem final. Mas só Jesus pode transmitir essa vida verdadeira. Então, essa dinâmica de Páscoa vai ajudar os pais a desenvolver de uma forma divertida, lúdica e muito instrutiva o verdadeiro significado da Páscoa com os seus filhos. Aliás, Bacana. Mel, é bom ressaltar, né, que no Ministério Play a gente tem buscado sempre desenvolver ferramentas para ajudar os pais. Nós sabemos Uhum. que a função primordial do cuidado e discipulado dos seus filhos é dos pais. E por Sim, isso, sim. o Ministério precisa trabalhar com ferramentas que possam auxiliar os pais. Então, nós temos desenvolvido isso da melhor maneira possível. Inclusive, a gente tem feito muita analogia com filmes seculares, desenhos animados seculares, e Uhum. muitas pessoas criticam isso, né? Falam, mas cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Tá Só que lá, isso né? está lá o tempo todo, do início ao fim. O Uhum. fato de nós usarmos desenhos animados e filmes é justamente uma forma de trazer para os pais a diretriz de ensinar os seus filhos o caminho de Deus. Uhum. Porque é muito esquisito, é muito estranho para muitos pais que não tiveram a sua infância dentro da igreja ou pautado nas escrituras, é muito difícil para eles transmitir esses conceitos para os seus filhos. Sim, Então, sim, muito parte daquilo que para os pais é comum. As sim. histórias que eles ouviram dos seus avós, os desenhos animados que eles assistiram. E a Uhum. partir desse ponto que eles têm em comum, nós fazemos analogias com a Bíblia. Isso torna mais fácil e mais divertido para os pais também Também. conseguir ensinar para os seus filhos. É dessa forma Uhum. que a gente tem buscado trabalhar. Bacana. Pastor, eu queria antes até já te perguntar, por exemplo, e fazer uma outra observação. Talvez nem todo mundo aqui vai saber como é que vai ter acesso a essa dinâmica, gostaria, talvez se interesse em fazer na casa, essa brincadeira, esse desafio. Como é que você pode dizer para as pessoas, né? Como é que a gente pode orientar as pessoas a terem acesso a esse material, a terem acesso a essa brincadeira? Como que quem está nos assistindo aqui, que talvez, né, tem pessoas que são de longe, não são daqui de Brasília, ou tem pessoas que eu vi aqui que não são da mesma, né, não frequento a Batista, enfim, mas gostaria de fazer essa dinâmica com os filhos. Diz como é que a gente pode ter acesso a isso. Maravilha. Essa dinâmica foi feita pensando em todos aqueles cristãos ou não cristãos, batistas ou não batistas, de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, até dos confins da terra, aqueles que Maravilhoso. quiserem participar disso puderem também. Então, preste Uhum, atenção aí. Nós já divulgamos os links, os materiais para preparar a família para essa dinâmica. Porque para que uhum, você consiga interagir e fazer os desafios, você vai ter que produzir alguns materiaizinhos. Mas uhum. nós já temos ali as cartas para você imprimir. Ah, mas eu não tenho impressora, não tenho condições de imprimir, não tem importância. Nós fizemos de uma forma simples, que você pode pegar um papel, recortar no E formato de carta, transcrever. desenhar ou até escrever. Mas as Uhum. instruções para produção e até um tutorial de como jogar ou como desenvolver essa dinâmica já está disponível. Então, quem quiser já pode ter acesso a isso pelo canal do YouTube, do Play, Uhum. e pelo Instagram do Play, o meu Instagram também. Tá, Então, Rafael bacana. Luiz, você consegue ter acesso ali. O link para o manual onde você pegar todos os recursos já está na minha bio. E também no Instagram do Play.
Play, underline, Igreja Capital. Então, vou Bacana. repetir. Play, underline, Igreja Capital. Ali também tem um link na bio e você vai ter o acesso ao manual e do manual vai ter todos os links para o que você precisa. Então, as cartas, como eu vou fazer as pecinhas para fazer a dinâmica da pirâmide, que você pode fazer com bolinha de gude, bolinha de isopor, até com brigadeiro você pode fazer, massinha de modelar. Então, o que você tiver... Gostei do brigadeiro, hein? Gostei do brigadeiro. Vai fazer um sucesso com as crianças, com certeza. Tá, eu vou inclusive botar nos meus stories também, né? Como é que a pessoa pode ter. Assim que a gente finalizar, eu vou colocar lá. Coloco o seu Instagram, coloco o Instagram da igreja, o YouTube da igreja, né, do Play, na verdade, que é bem dentro do YouTube do Play, né? E realmente, eu como mãe, né? E aí fazendo aqui uma observação, e aí vou te fazer uma pergunta, e depois eu vou ler um pouquinho, que eu vi que alguns comentários, eu acho que é legal a gente ler algumas coisas aqui que foram faladas. Eu não tenho, eu tenho essa falta, né? Eu falei assim, mas como é que eu vou ensinar mesmo? Como é que eu não fui criada de fato dentro de um lar cristão? Mas tenho buscado, né? Enfim, aprendi, e aí senti essa dificuldade. Nossa, mas como é que eu vou explicar isso para as crianças? E aí eu tenho, né? Travou, pessoal, ou não? Tá indo? Vocês me ouvem? Tá. Travou um pouquinho, mas já voltou. E aí eu falo que realmente, eu como mãe lá, uma mãe que participa do Play, e o pastor Rafael Play tem um trabalho que é desenvolvido justamente, eu acho incrível por isso, né? Porque traz um Homem-Aranha para dentro, onde você trabalha ali esse lúdico com a criança, mas ali dentro desse Homem-Aranha ele traz uma palavra. Ele desconstrói alguns personagens e mostra o que é o verdadeiro personagem bíblico. É incrível. Facilita muito a nossa vida, né? Não vou te mentir que facilita muito. As crianças até se... Nossa, então, na verdade, o Capitão América é assim. Então, na verdade, eles assimilam com mais facilidade, né? Então, é uma forma que você conecta melhor com as crianças ali, através de algo que, inclusive, faz parte da infância deles, que não adianta a gente também querer colocar numa redoma, né, pastor? Porque eu já vi que acaba que tem algumas situações que a gente quer colocar numa redoma, não quer que a criança tenha acesso, mas esse não é o melhor caminho, porque isso é que está no mundo e a gente precisa ensinar nossos filhos, inclusive, a saber fazer de ter esse discernimento, dizer, opa, isso aqui não, isso aqui sim, né? Eles saberem, quando eles se depararem com uma situação, porque eles vão para a vida, eles vão estar na escola, a gente não vai estar protegendo, eles vão estar com outros colegas, a gente não vai estar lá o tempo todo, mas a gente precisa ensinar os nossos filhos a tomar essas decisões, do sim, do não, né? Sabendo que isso eu posso e isso eu não posso, né? Até porque quando a gente começa a suprimir demais, a proibir demais, a criança fica imunossupressiva espiritualmente falando. Ela não vai ter argumento para poder lidar com as pressões ou oposições da vida. Como você falou, você proíbe um desenho em casa, mas na escola, todos os colegas estão brincando daquele desenho, os colegas estão comentando sobre aquele desenho, trazem brinquedos, materiais escolares daquele desenho, e aí o seu filho não pode participar, não pode brincar, e quando os colegas perguntam, mas por que você não brinca com isso? Ele teria a oportunidade de explicar a razão da fé que existe nele. Mas ele vai repetir os argumentos que os pais usam. Não, porque não é de Deus, porque meu pastor não gosta, porque minha igreja briga, porque minha mãe não deixa. Minha mãe e meus pais não deixam. E aí, a pergunta, que criança vai querer seguir o Deus desse menino? Que criança vai querer frequentar a igreja desse menino? Que criança vai querer conhecer os pais desse menino? Não, se isso era o diabo, e o diabo tem coisas legais que eu gosto, então o diabo é melhor do que Deus não estraga prazeres. É a conclusão que os amigos eles vão chegar. Sim, então, quando você proíbe, o diabo ganha duas vezes. Ganha a vida do seu filho, porque quando ele crescer, ele vai se desviar, vai pular fora, e ganha também a vida dos colegas, que poderiam ser influenciados pelo seu filho, mas não serão, porque eles também não querem viver aquela opressão que seu filho tem vivido. Então, a melhor alternativa é você assistir com eles desenhos animados, você participar com eles desse momento e fazer um link bíblico, dizendo, olha, isso aqui está coerente, a Bíblia ensina sobre isso é positivo. Agora, isso aqui que ele fez, está errado. Não é legal, não, porque a Bíblia fala que a gente não pode fazer isso. E você pode até buscar histórias para associar essa questão.
E não só com desenhos animados, mas situações da vida também, isso é muito comum, muito útil. Muito, muito. E aí eu te pergunto, porque eu já tive alguns momentos, eu já tive num dilema assim. Eu compro ovo de Páscoa para os meus filhos e dou esse ovo de Páscoa, eu vou estar indo contra o que realmente a Bíblia prega, eu vou estar. E aí eu me senti bem perdida, né? Eu alimento isso, eu não alimento, eu alimento e explico, eu não compro e falo só. E eu imagino que isso seja até algum dilema de muitas outras mães também. E eu queria que você falasse um pouco para a gente. Ok. A Páscoa, ela está muito ligada com a questão da vida. O anjo da morte passou, mas a vida do povo de Israel foi preservada. Jesus morreu, mas ressuscitou no domingo de Páscoa, garantindo que nós também teremos a vida eterna com ele. Então a Páscoa, ela pode ser resumida na questão da vida. E como redimir esses elementos? Bom, o ovo da Páscoa, ele simboliza a vida. Uhum. O coelhinho nunca bota ovo. O que é essa coisa de coelho da Páscoa? Se coelho não bota ovo. Exatamente. Um da Páscoa, né? Uma galinha da Páscoa. Não tem o coelho da Páscoa. A pomba da Páscoa. Pois é. Mas a ideia do coelho da Páscoa, ou coelho, né? É por conta da fertilidade, da vida. A Páscoa, ela também é comemorada como a primavera, chegada da primavera, né? Em outras regiões do mundo. E essa questão da fertilidade, do coelho, da proliferação da vida, ela é muito, muito trabalhada nessa questão. Então, assim, eu acho ruim você trabalhar corrompendo o sentido da Páscoa. Não é nada ruim quando você endossa o sentido da Páscoa, que é vida. Então, o ovo de chocolate não tem problema nenhum. Eu compro para os meus filhos ovo de chocolate. Eu faço caça aos ovos também, mas sempre com a perspectiva bíblica, porque o ovo tem a ver com a vida. Agora, o que eu não faço é falar que o coelhinho da Páscoa trouxe esse ovo para eles, porque não é verdade. Também. Inclusive aquela música do Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim. A gente mudou, a gente fez uma paródia da música, né? Sim. Cordeirinho da Páscoa, o que trazes para mim? Perdão, salvação e um amor grande assim. Perdão, maravilhoso. Um amor grande assim. Então a gente tem que admirar as coisas. E isso é uma opção muito melhor do que você proibir ou alienar o seu filho, dizendo não pode, não toque, é do diabo, porque isso você pode gerar um desgosto na criança e, ao mesmo tempo, você pode impedir que ela compartilhe da sua fé de uma forma apaixonada com seus amigos. Então, não há nada que você redimir. O próprio Jesus, ele disse que eu vim para a terra não para julgá-la, mas para redimi-la. Da mesma forma, essa é a nossa postura como filhos de Deus. Nós não estamos aqui para julgar, para redimir. A redenção é a marca do cristão. Então, nós precisamos, de fato, trabalhar para redimir todos os conceitos. Partir do ponto comum das pessoas e ir para o ponto positivo, né? Para a Bíblia, apontar para Jesus. Para o caminho, né? Realmente para o caminho. Vou ler algumas coisas aqui, talvez se eu não ler a sua mensagem, não é por mal, porque às vezes eu passo e ele sobe o Instagram, desce e eu não consigo acompanhar, mas eu vou ler rapidamente algumas coisas, alguns comentários, para a gente interagindo. Se você quiser fazer alguma pergunta, também pode fazer a pergunta, fique à vontade, que se estiver aqui dentro do nosso tempo, ou se, né, o pastor nos ajuda aí a compreender melhor e nos ensina como é que a gente faz e responde, né, se for uma pergunta direcionada para ele, ele responde. Se for uma pergunta direcionada para mim, eu também respondo. Então, a Valerie falou assim, meu marido tenta pegar todo o meu chocolate, eu não deixo, escondo tudo. Falando lá naquele momento, né? A sua criatividade é divina, pastor. Realmente, sua criatividade, eu sou muito fã. Olha, e eu sou uma pessoa criativa, mas a sua... Olha, é uma coisa... Eu fico me inspirando ali, realmente. Sim, vai ter acesso para todos, né? É um trabalho, como o pastor falou, do Play, dessa dinâmica, é para todos, não tem barreiras, não tem, né? Como ele disse mesmo, para os confins da terra, se você quiser aprender a ter acesso, se você não conseguiu pegar, depois eu vou botar no stories, pode mandar uma mensagem para mim ou uma mensagem para o próprio pastor Rafael para você começar a ter acesso a esse material. Eu estou super animada, né? Para a gente fazer essa dinâmica aí no domingo.
Uma que passou, fantástica metodologia, falou assim, show demais, com a família envolvida, a criança vive o melhor da história, as relações de amor e cuidado que vêm principalmente da família, né? E aí a Fernanda colocou assim, que foi bem no momento, eu até peguei na hora que a mensagem dela subiu, foi no momento, né, da questão do ovo, né? Eu dou no ovo, não dou. Ela colocou, é por isso que precisamos ter o conhecimento bíblico. Porque quando a gente tem esse conhecimento bíblico, a gente consegue realmente ali direcionar para o que realmente é a verdade única. E se por acaso você está aí, mas eu não tenho esse conhecimento, eu não sei orientar, eu gostaria até de ter. E aí eu te convido, né? Eu também não tinha, eu também ainda não sou aquela mais conhecedora, mas é buscar, né? É a gente fazer essa busca, é você iniciar, é você buscar maneiras mais lúdicas, mas tudo é possível, né? A gente aprender, a gente desenvolver, ter o conhecimento, se envolver com quem sabe, alimentar da fonte de quem sabe. No Play também, pode servir lá, você vai aprender muita coisa. Exatamente. Ó, o Hulk me ajudou a ensinar o Daniel o controle da raiva. Excelente! Benção essa live, amém. Daniel sabe que chocolate é doce como a nossa salvação. Foi a hora que ela foi fazendo analogia também com ovo de Páscoa. A Márcia colocou, né, que você é o nosso pastor de crianças, mas não são as famílias mas são as famílias que aprendem demais. Com certeza, eu aprendo muito, né? Que lindo, sensacional essa perspectiva, né, do ovo com coelhinho, também foi bem nessa hora aqui. Ensina a letra da paródia para cantarmos para as crianças no domingo. Olha aí, vai ter que gravar um vídeo cantando pra gente. Adoro. A Marcinha falou assim, Como é que é, pastor? Universitários aqui, porque cantar não é comigo, não. Não, né? Não, mas você cantou legal. Mas a gente escreve a letrinha. A gente escreve a letra, não escreve? A gente pode escrever a letra e a mãe também vai cantando lá. Marcinha botou aqui, sou pedagoga e como aprendo com esse pastor sobre educação de filhos. Quero aprender essa paródia, Mel, posta depois a letra? Posto depois a letra. É muita sabedoria do pastor Rafael. De fato, pronto. Aqui, se algum ficou para trás, acabou que o Instagram foi subindo aí. Mas eu vou postar a letra sim, essa letrinha é muito, muito legal. Ó, manda para mim, irmão. Tem irmã aqui solicitando que você manda. Ó, tá vendo? Diz que você cantou muito bem, pastor. Eu também achei que você cantou muito bem. Fica escondendo seus olhos, seus ouvidos. Escondendo seus talentos aí. Mas vamos lá, então. Voltando nessa questão, assim, realmente a gente hoje está vivendo uma situação que mexeu com muita gente. Outro dia eu recebi uma mensagem que me deixou um pouco chocada, eu não vou te mentir, que a sensação que eu tive no momento foi chocada. Que foi assim, Melissa, eu tô vendo mães aqui surtando, né? Por exemplo, eu moro numa região aqui em Brasília, onde que as mães, na verdade, não conheciam os próprios filhos que têm, né? Que não conhece os próprios filhos que têm, porque durante a semana estão com a babá e final de semana com o babá. E estão tendo que lidar com essa nova realidade. Estão tendo que lidar com, né? Ou seja, teve que se voltar para o lar. Eu ouvi uma frase também que foi bem forte, foi assim, as nossas paredes, né? Porque nós estamos nesse isolamento social, as nossas paredes viraram espelho. Né? Ou seja, a gente tá refletindo o tempo todo ali quem nós somos, quem somos como família, enfim. Eu queria que você dissesse de que forma você acredita, você percebe que a gente pode aproveitar esse momento. Claro, aqui não é romantizar o que nós estamos vivendo. Eu não acredito que quando acabar todo esse isolamento social, nós vamos sair e tudo vai ser, né, flores, porque não vai, a gente sabe disso, mas como que a gente pode? Nós estamos numa situação assim, que não foi o que a gente queria, não foi o previsto, mas como que a gente pode, então, aproveitar para construir melhor essas conexões com os nossos filhos, uma conexão entre família? Como você acredita? Certo. Eu acho que essa situação toda, Mel, é um termômetro. A gente não quebra o termômetro quando ele mostra que a gente está com febre. A gente vai tratar a febre. Uhum. Então, da mesma forma, o isolamento mostrou uma deficiência que nós temos, como pais, como marido, como mulher, dificuldades que a gente tem de se conhecer.
E a gente precisa trabalhar com isso, a gente precisa lidar com isso. É uma oportunidade muito boa do resgate da infância. Eu me lembro que eu li uma vez um ensaio do C.S. Lewis. C.S. Lewis é um autor que eu gosto muito, escritor das Crônicas de Nárnia. E ele escreveu uma vez um ensaio sobre como escrever para crianças. E ele disse que o segredo para escrever como criança, para escrever para crianças, é ser uma criança. É você falar com a sua criança interior. Aí ele contou até um exemplo, ele disse que naquela cena em que a sua personagem, Lúcia, estava tomando um chá com fauno, que teve uma pessoa que mandou uma mensagem falando: é porque você escreveu um livro para criança, né? Então seria interessante uma menina tomando um chá com fauno. Mas se fosse um livro para adulto, talvez fosse uma cena um pouquinho mais picante, alguma coisa do tipo, não é isso? Não é assim que você pensa como autor? Ele falou: não. Eu descrevi uma cena de chá porque eu gosto de tomar chá. E eu acho que seria muito interessante tomar um chá com fauno. Eu não fiz isso pensando em criança que leria aquilo. Eu fiz aquilo porque aquilo tem a ver comigo. Sim. Então ele teve um contato com a sua criança interior para escrever as Crônicas de Nárnia. Ele não tentou buscar no seu público adaptar para ver o que a criança gostava. Ele viu o que a criança C.S. Lewis gostava e fez. Nós, como pais, precisamos resgatar um pouquinho disso. Então, quando a gente começa a ver... E eu estou falando isso não é porque eu sou expert nisso, não, viu? É porque eu estou sendo muito trabalhado nisso. Mas é de você conseguir olhar para a criança e tentar lembrar da forma como você, criança, desenvolvia, como você, criança, pensava, como você, criança, se divertia. A questão dos jogos, que inclusive vão estar ali na Jornada de Páscoa, nós vamos ter 3 tipos de jogos. Vai ter um jogo tipo um quebra-cabeça, que é o Desafio da Pirâmide. Vamos ter um jogo tipo o Jogo da Memória, Sherlock. E vamos ter um jogo de timeline, que é colocar as figuras na ordem sequencial ali da história. Esses jogos, eles mobilizam ali a família. E isso cria uma interação, uma conexão fantástica. Do tipo, meu pai, minha mãe estão brincando comigo. E isso para mim é imediato. E ao você contar histórias para uma criança, você ganha a chave do coração dela também. E, infelizmente, a gente tem terceirizado isso para os apps da vida. Toma aí o app, ouve a história e fica quieto. Quem está ganhando a chave do coração do filho é a internet. Então, quando ele tiver problemas no futuro, ele vai procurar a internet e não você. Então, eu não sou piegas também, não. Eu deixo meus filhos ali, não sou duro nessa questão, não. Eu deixo meus filhos verem histórias no app, mas eu nunca abro mão de contar histórias para eles. Então, à noite a gente conta a Bíblica, a gente lê as Crônicas de Nárnia, eu invento histórias para eles da turminha, do play que a gente tem ali. Então, eu crio histórias para contar com eles. E eu sempre gero aquele mistério, né? O que aconteceu agora, você só saberá amanhã. Eles só faltam me matar ali, com raiva. Mas expectativa para o dia seguinte me cobrarem para ter a história. Então, é a forma que gera essa conexão, né? Eu me conecto com meu pai, eu quero ouvir o meu pai, eu quero buscar do meu pai, né? Então é justamente. Exatamente. Para mim, com os meus filhos é um pouquinho mais fácil essa conexão, porque eu gosto muito de desenhos animados. Eu assisto não é por conta deles, não, é por conta de mim mesmo, eu gosto. É bom que conta logo a verdade, né? É assim mesmo. Não tem meio termo, não. Eu gosto realmente de desenho animado. Quando meu filho mais velho tinha 6 meses, a Night tirou uma foto comigo e ele do lado do sofá, sentado assistindo televisão. Aí postou nas redes sociais, o pessoal, é assim mesmo. Quando a gente vira pai, conhece o nome de todos os Backyardigans, sabe cantar todas as músicas. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Ele está assistindo conta de mim, não sou eu que estou assistindo conta dele, não. Eu gostava antes dele nascer e continuo gostando. Então, assim, essa conexão, de certa forma, é legal. É fácil para mim, né? Eu estava vendo os Power Rangers, o mais antigo, a série que eu assistia quando criança. Aquela lá... Jason, Kimberly, Zack, o pessoal lá. Estava assistindo aquela série com ele e fazendo as conexões bíblicas, né? Teve uma vez que ele teve um problema na escola, ele falou, pai, eu tô querendo ser amigo de um menino, mas ele não quer ser meu amigo, ele fala que não é meu amigo, diz para todo mundo que não quer brincar comigo, sempre me deixa fora da brincadeira. Aí eu falei, filho, lembra dos Power Rangers, quando a gente assistiu? O Ranger Verde era um Ranger do mal, mas os outros insistiram em ser amigo dele. E aí teve um ponto que ele entrou em crise e falou assim, mas vem cá, vocês vão ser meus amigos mesmo depois de tudo que eu fiz para vocês? Eles falaram, sim, porque é assim que os amigos agem. Eu falei, você deve fazer mesmo.
Aí ele falou, ah, tá, e eu vou ser um herói como Power Ranger, né? Eu falei, vai. Aí ele chegou lá, aí não sei o que ele fez, mas assistiu com o menino, eu sei que o menino se tornou o melhor amigo dele, e no final do ano os dois estavam brincando de Power Rangers lá na escola. Olha só, maravilhoso. E aí depois, eu estava assistindo o Power Rangers uma temporada mais recente, e aí eu não estava nem prestando muita atenção, estava meio cansado, mas ele começou a fazer uma analogia, ah, pai, entendi, eu tenho que confiar em você e na mamãe, né? Aí eu olhei para ele e falei, vejo que és profeta, mas quem foi que ensinou tal coisa? Aí ele falou, os Power Rangers, olha só, o Ranger azul confiou no Ranger vermelho, que é o líder dele. Ele sempre fala que eu sou vermelho, a mamãe é a rosa, ele é o azul, o irmão é o preto, a irmã é a amarela. E aí ele falou, ó, o Ranger azul confiou no vermelho, que é o líder dele. E aí ele conseguiu vencer a batalha. Aí eu falei, Deus abençoe os Power Rangers. Então é uma conexão legal de ser gerada. Mas quando você não tem essa conexão com os desenhos atuais, com paciência para ver desenho animado, tenta jogar jogos que você gostava de jogar quando criança, ou tente jogos novos. Essa série da Jornada de Páscoa que a gente vai trazer, já tem alguns jogos ali que vocês podem se divertir em família. E dali vocês podem partir para muitos outros. O Ministério Play tem desenvolvido jogos justamente por conta disso. A gente sempre dá memoriais para as crianças, que são joguinhos, para que elas possam recapitular a história e fortalecer o vínculo com a sua família. Teve uma série que a gente fez chamada Descendentes, que a gente fez carta, trunfo, dos reis de Judá. E aí as crianças ganhavam um par de cartas, o pai e o filho, o representante, né, o pai e o filho, o rei e o príncipe, para eles jogarem. Aí teve um pai que chegou lá dentro do ministério e falou, pastor, eu tive que vir falar contigo porque o pessoal da recepção não resolveu o problema, não. Aí eu, meu Deus, qual é o problema? Como que eu posso te ajudar? Eu falei, porque eu quero receber o memorial do dia. Eu falei, mas os seus filhos receberam, eu mesmo dei para eles. Ele falou, não, pastor, eu quero receber os meus para eu jogar com os meus filhos. Que eles receberam os deles, eu quero receber o meu deck para jogar com eles. Aí eu falei, poxa, se todo pai me desse trabalho que você está dando, eu seria o pastor de criança mais feliz do mundo. Porque é para isso que a gente tem feito realmente, né? É para que os pais tenham os filhos. Bacana, bom demais. Pastor, você tem algum relógio aí? Porque eu acabei não trazendo o meu e eu não sei quanto tempo que a gente tem de live. São 5h41. Ixi, então a gente tem aí mais quase 20 minutinhos. A Pamela é minha irmã. A gente estava conversando justamente um pouco sobre essa questão de como que a gente se conecta, né? Ela estava falando dessa conexão com os filhos. A gente estava numa conversa ali justamente nessa linha aí, né? Temos que conversar com os nossos filhos assim como Jesus falava por parábolas, né? Ou seja, que é os desenhos aí, né? Então, como é que você traz isso? E talvez você não seja essa mãe que está ali, que entenda o desenho o tempo todo, né? E consiga fazer essas analogias. Mas aí você vai encontrar outros caminhos, você vai encontrar outros meios, desde que você, né, esteja aberta, que você peça a Deus, que você. É como eu faço, né? Que eu falo, ó, você me dê sabedoria. Eu falei, olha, Deus vai me dar sabedoria para eu saber conectar, mas eu tenho a intenção para que isso aconteça. Né? Eu acredito muito na intencionalidade. Pode ser que eu não seja mesmo, não conheça, não seja conhecedora profunda da palavra, mas eu tenho a intenção de que isso aconteça, eu tenho a intenção de criar essa conexão com os meus filhos, eu tenho a intenção de aprender cada vez mais. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer e que essa conexão da conversa, e eu acredito muito que a gente se aproxima muito mais dos nossos filhos quando a gente entra no mundo deles. Ou seja, é o mundo do desenho, é o mundo do Power Rangers, a gente consegue criar uma conexão muito maior e muito mais forte com os nossos filhos. E quando você falou sobre como era na sua infância, né, e tal, e eu me lembro que esses dias eu me dei um start, e nesse momento aqui que a gente está vivendo, de quarentena, eu me lembro que eu tinha uma brincadeira que eu deitava, na casa da minha vizinha tinha uma casa assim que era uma rampa, então a gente deitava nessa rampa, eu ficava olhando para o céu, e no céu a gente ficava olhando e vendo as formas que as nuvens faziam, né? Então naquelas nuvens a gente via milhões de coisas, né? Tipo, via cavalo, via um peixe, via um barco, via um coração, enfim. Criança é muito imaginativa, né? É fácil da criança entrar ali no processo, é fácil da criança ver alguma coisa, imaginar, embarcar ali naquela história, já criar. Isso é natural da criança. A criatividade, ela é natural da criança. A gente já nasce criativo, né? Explorador, a gente vai perdendo isso. Mas é nossa essência. Essa criatividade é essência do ser humano.
E aí, esses dias eu estava lembrando, me veio essa questão que eu falei, gente, isso nada mais é que você trabalha a sua presença, ou seja, você está presente, você está trabalhando a sua ansiedade, esse processo ansioso, ou seja, você deixa de estar ansioso, porque o ansioso ele está com a mente acelerada, você está vivendo, você aproveita para viver o momento presente, né? Tá ali, né, realmente, se a sua mente começar a vaguear, você volta e fala, não, peraí, eu tô olhando as nuvens agora. Eu sei que no primeiro momento talvez você não consiga identificar formatos, formas diferentes ali, porque tá com uma barreira, mas se permita, porque aí você vai trabalhar a sua criatividade e isso com o filho do lado, porque aí você vai criando essa conexão, ou seja, olha um exercício simples, que você não precisa de nada, tá aí na natureza, é só você olhar para o céu, é muito simples, né? Você trabalha a sua presença, a ansiedade, desenvolve a criatividade, faz uma conexão com os filhos, entra no mundo dele ali e vai, e aí dali você pode realmente trazer memórias afetivas assim incríveis, né, nessa relação. Com certeza. E entre a história e as brincadeiras, elas vão gerar marcos formidáveis, que vão gerar memórias muito fortes e criar esse vínculo afetivo, né? Eu sei da dificuldade que os pais têm com os filhos, que embora para mim seja fácil, que eu assisto desenhos animados, eles também curtem, mas eu tenho também uma dificuldade muito grande hoje de me conectar com a minha esposa, com a Nayara. E eu sei que esse momento que a gente está vivendo de quarentena, para muitos casais tem sido difícil, porque eles estão passando um processo que a gente já passou. Quando a gente teve todo um processo de redescoberta, reconhecer a pessoa que morava em casa. Porque eu tinha um ritmo de trabalho alucinante. Eu saía 6 horas da manhã de casa, voltava 11 horas da noite. Então, aqui em Brasília a gente pisou um pouquinho no freio. O ritmo de trabalho mudou. E ali a gente começou a se conhecer novamente. Quem é o estranho que mora aqui em casa, né? E foi um processo duro, difícil, até a gente entender o que estava acontecendo, até a gente conseguir se ajustar. Foi complicado. A gente tem visto isso acontecer hoje, nesse período de quarentena, com muitos casais e também com muitos pais. Então, são processos que a gente não sabe o quanto é difícil, o quanto é duro, realmente. Mas a solução, principalmente no caso das crianças, é brincadeira e história. Quando você consegue conectar aquilo que te dava prazer, aquilo que te dava gosto quando criança, e você trazer esse mesmo prazer para os seus filhos, isso vai gerar uma conexão tremenda. Eu guardava os meus brinquedos, falando que eu daria para os meus filhos. A minha mãe ela brigava comigo, falando, o que é isso? Seu filho não vai querer saber de brinquedo velho, não, vai querer brinquedo novo, para com a graça. Mas eu guardei. E, recentemente, ela mandou os brinquedos que estavam na casa dela para cá, para casa. E foi a maior festa. Imagina. Estava com um brinquedo aqui agora, sumiu. Mas com os meus dinossauros, minha coleção, eles estão fazendo a maior festa com os bichinhos. Eu imagino. E eu curtindo. Pai, esse pode ser meu? Aí eu falei, vai ser nosso, tá bom? Vai ser nosso. Eu não abro mão, é nosso. Que legal. É meu mesmo, vou fazer o que eu quiser com eles. Então tem que maneirar um pouquinho. Tem que compartilhar também com o pai, tem que saber que o pai tá velando ali. Tem aquele joguinho de tazo, quando a gente era criança, tinha muito tazo nos salgadinhos. Sim, que vinha... Tinha um pega-tazo que ele era meio gosmento, que você jogava assim, pegava os tazos. Só que aquilo ali acabava rapidinho, que a poeira arrebentava. Eu guardei um pega-tazo dentro de um saquinho lacrado. E ele veio junto com as coisas que a minha mãe mandou. Gente, eu não acredito. Pega-tazo. E a gente brincou de pega-tazo, que eu brincava quando era criança com eles. Foi muito legal. Eles curtiram demais. Estragaram o pega-tazo. Mas a memória ficou. A memória... exatamente. A Fernanda colocou, Mel, obrigada por essa conversa com o pastor. Imagina, né? Eu sabia que seria uma conversa incrível mesmo. Eu brincava disso, deitava na garagem com as minhas amigas, né? De olhar as nuvens. E à noite contávamos estrelas. Até hoje procuro coisas nas nuvens. Eu também, viu, Sandra? Eu ainda não... Por um tempo isso ficou perdido, mas vira e mexe. Quando as crianças nasceram, eu começo a olhar, principalmente quando a gente às vezes está no carro, que eles estão emburrado, entediado, ou brigando, eu falo, nossa, olha lá, eu acabei de ver um rei ali nas nuvens, eu estou vendo um morango, e aí eles vão entrando, e é uma maneira muito legal. Jesus era criativo, herdamos a criatividade dele. Ele era o maior de todos, né? Para criar tudo que nós temos, não tem, era infinita essa criatividade dele, de fato.
Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, falou da mãe, que a mãe doou todos os brinquedos. Faço isso com a minha neta hoje em dia, né? De olhar as nuvens. Criança sempre precisa do lúdico. E cadê? Não acredito que você conseguiu guardar isso. Pega taso, relíquia. Realmente, também não. Nem eu acreditei também. Foi a Suelen, a minha irmã, que falou isso. E pior, Suelen, é que eu falei para eles que eu tinha um megatazo, mas que a minha irmã Suelen pegou para ela e ela não teve o mesmo cuidado e não guardou. Por isso que eles ficaram sem. Eles ficaram bem chateados com você, viu? Ai, ó, minha neta ama brincar de boneca Mônica, que foi da mãe dela. Ah, gente, é maravilhoso mesmo quando a gente tem, né, essa possibilidade de nos conectar com os nossos filhos. Então, aqui a gente já vai encerrando. Eu acredito que você já contribuiu muito. Eu tenho certeza que a partir dessa conversa que nós tivemos, das informações que você nos trouxe, muitos lares vão ser modificados e vão passar uma Páscoa diferente, vão poder fazer diferente, né? Mudar esse cenário, aproveitar esse momento que está mais intimista e que possa realmente vir assim. Olhar para a presença de Deus nesse momento, olhar para o cuidado de Deus para a gente nesse momento, né? E se você está com uma sensação aí de fato de perdida, de não ter liberdade, eu te convido a olhar, não, né? Não deixar o seu olhar aqui, mas olhar para os céus, olhar para aquilo que verdadeiramente traz a liberdade, para aquilo que verdadeiramente faz que faz o sentido da vida, né? Ah, já, olha só, faltou ele cantar, né? Eu vou botar ele para cantar para a gente encerrar, pode deixar. Então, mas que você possa aproveitar, né, esse momento de uma maneira diferente, com realmente o verdadeiro sentido, viver de fato o verdadeiro sentido dessa Páscoa, e que você possa, se talvez você não sei qual era a sua realidade, né, se não estava conectado com seus filhos, ou se estava, enfim, se estava, melhor ainda, aproveite para fortalecer ainda mais, se não, não olhe para trás, né? Olhe daqui para frente, o que você pode fazer a partir de hoje, né? Como que você pode fazer diferente, se conectar com ele hoje e criar novas conexões. Você tem essa possibilidade, né? Você pode fazer diferente, está nas suas mãos fazer diferente. E eu tenho certeza que você pode, que você tem capacidade para fazer. Então o pastor vai encerrar cantando para gente aqui o Cordeirinho. Eu botei você agora numa situação, né? Olha, quem ficou insistindo isso daí foi minha mãe, tá? Mãe, eu herdei essa parte de você, tá? Eu não canto que nem você, não. A minha irmã herdou meu pai, eu dou um artista pro meu pai. Mas vamos lá. A música do Cordeirinho é uma paródia do Coelhinho da Páscoa, para ficar mais próprio para a realidade daquilo que estamos comemorando. E diz assim, ó. Cordeirinho da Páscoa, que trazes para mim perdão, salvação e um amor grande assim. Coelhinho da Páscoa, não. Cordeirinho da Páscoa, o que trazes para mim perdão, salvação e um amor grande assim. Beleza, gente? Arrasou! Arrasou! Pastor, mais uma vez, muito obrigada. Beijo grande, beijo na sua família, que eu amo tanto todos vocês. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Tchau, gente. Deus abençoe todos vocês. Uma ótima Páscoa. Imagina. Fica com Deus.